Olá, diamante, tudo bem com você? Esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui do canal. Eu vejo você. Eu pedi para alguns de vocês, meus seguidores, para me mandar suas questões, seus desabafos, suas perguntas, que eu iria vir aqui e responder em vídeo, falar um pouquinho do que a Sistêmica tem para dizer sobre essa sua situação aqui no YouTube. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui várias perguntas e a gente vai comentar sobre cada uma delas nos vídeos que vão vir aí à frente. E aí, você pode colocar aqui nos comentários, né? O que você acha sobre isso, ou colocar a sua pergunta também, que eu vou gostar de saber. Dá o seu like aqui no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque isso ajuda muito aqui no canal, tá bom? Então, vamos à primeira questão aqui, que foi me enviada. Essa seguidora disse o seguinte: sei que pode ser infantil, mas minha mãe nunca me tratou como meu irmão mais velho. Aqui em casa, a caçula nunca foi mimada. Ele é quem sempre era e se tornou uma pessoa super problemática. Eu sei que a minha mãe me ama, mas no fundo me ressinto tanto dela quanto do meu irmão também. Olha, eu vejo você. O sentimento de exclusão é um dos sentimentos mais difíceis e mais dolorosos que uma pessoa pode sentir. Sentir que está fora da equação, se sentir excluído de uma relação é muito difícil. E eu imagino que essa dor deve ser realmente muito difícil para você, por você ser a segunda filha, né? Tem aí o seu irmão mais velho, você é a segunda filha, e a segunda filha tem uma relação de lealdade com a mãe muito forte. No entanto, se ela não sente essa reciprocidade, isso machuca demais. Então, eu até entendo aí a sua dor, tá? Mas existem alguns pontos aqui que a gente precisa conversar e se aprofundar um pouquinho mais para que você consiga sair dessa questão aí. Porque essa postura de mágoa e de ressentimento, tanto da sua mãe quanto do seu irmão, vão sempre te levar para o menos, não vão te levar para o mais na sua vida. Então, a sua postura em relação a essa situação precisa ser modificada. E eu vou trazer alguns pontos aqui para te ajudar com isso, tá certo? Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa, eu acho que seria interessante você olhar para a falta do pai. Falta de pai na sua família. Será que isso existiu? Como que é isso para você? Eu não conheço, né, a sua história a fundo, mas isso aqui já me traz alguns indícios de que existe falta de pai nesse sistema. Por que que eu digo isso? Porque o primeiro filho, ele é muito apegado ao pai, né? Assim como a segunda filha tem muita lealdade em relação à mãe, o primeiro filho tem essa lealdade aí em relação ao pai também. E quando a mãe existe aí uma aproximação muito grande desse primeiro filho, a ponto de mimá-lo até muito tempo depois, até trazendo problemas para a vida desse filho, né? Porque você disse que ele se tornou uma pessoa problemática, né? Talvez ele tenha sentido aí essa dependência da mãe, tenha sentido que ele realmente seja o filhinho da mãe. O pai, ele não se mostra presente, porque a mãe, ela tem essa figura de trazer para perto, de aproximar, de acolher, de ficar grudado no filho, ainda mais por ser o primeiro. Mas o pai, ele tem essa função de vir e cortar esse vínculo, cortar esse cordão umbilical, permitir que esse afastamento saudável ocorra. Então, se a sua mãe e o seu irmão, eles continuam ali muitos ligados e você percebe que a sua mãe tem um tratamento diferente com ele nesse sentido, né? Que eles são muito mais próximos até hoje, a ponto de ele se tornar problemático. Então, talvez aí existe a falta de uma figura masculina que tenha feito esse papel do afastamento entre o pai e a mãe. Se essa figura masculina não foi presente no primeiro filho, pode ser que não tenha sido para você também. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que seria interessante de você começar a pensar, para começar a organizar as ideias na sua cabeça, tá? Um segundo ponto é em relação ao julgamento que você tem em relação à sua mãe. Então, quando você traz, né, com essa dor, né, porque eu consigo sentir a dor que você traz nessa história, que, minha mãe trata meu irmão de um jeito e me trata de outro. Mima meu irmão, mas não me mima. E eu fico ressentida, apesar de saber que ela me ama.
Então, aqui existe um julgamento. Ela não deveria estar tratando meu irmão desse jeito, ou ela deveria me tratar de outra forma. Existe um julgamento, uma crítica. E quando você faz isso, você quebra uma lei sistêmica muito importante, que é a lei da hierarquia, onde nós, como filhos, só aceitamos a maneira dos nossos pais agir, ser e tratar os outros. Quando a gente acha que eles deveriam fazer uma coisa diferente, que eles não deveriam fazer determinadas coisas, nós estamos nos colocando acima deles, como que dizendo como eles devem agir. E isso traz sérias consequências para a gente. Não nos leva para o mais, sempre nos levará para o menos. Então você precisa olhar com esses olhos, com essa nova postura para sua mãe, de não criticá-la e não julgá-la pelos motivos que ela tem para ter se apegado mais ao seu irmão, sabe? E um terceiro ponto é em relação ao seu próprio irmão, porque você disse que você não se ressente apenas dela, mas você se ressente também dele, né? O que eu poderia dizer em relação a isso? O seu irmão, ele chegou numa família onde só existia um casal, né? Só existia o homem e a mulher ali. E ele chegou no momento em que esse casal precisou aprender a ser pai e mãe. Eles não sabiam como ser pai e mãe. E eles aprenderam tudo isso com esse primeiro filho. O primeiro filho, ele abre o caminho para os filhos que vêm depois. Os pais, eles meio que treinam, né, com o seu primeiro filho. Eles aprendem o que é ser pai e mãe com esse primeiro filho. Então, quando você for olhar para o seu irmão, tente olhar não só com esse olhar de que ele recebeu mais atenção, de que ele recebeu mais carinho, de que ele foi mais mimado. Olhe para o seu irmão como alguém que abriu o caminho para você, que facilitou o tratamento que o seu pai e a sua mãe teve com você, porque eles já tinham uma experiência de como ser pai e mãe. Os nossos pais, eles são pais diferentes para cada filho, mas depois que eles tiveram a sua primeira experiência, eles já vêm com um certo tipo de experiência, né, para lidar com o bebê, com as coisas que estão acontecendo ali. Então, olhe para o seu irmão com esse olhar. Essas três coisas são coisas que, se você internalizar e entender um pouco mais, você vai ter uma vida mais tranquila. Quando você ajustar dentro de você essas questões, o seu coração ele vai se aliviar um pouco mais. E você vai perceber que mesmo sentindo que talvez tenha faltado algo para você, você vai sentir que foi o suficiente, que o que você recebeu da sua mãe foi o suficiente e o seu coração vai ficar em paz com isso. Eu espero que tenha feito sentido para você, que isso ajude você de alguma forma e nunca se esqueça, eu vejo você.